Olá a todos meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia. Sejam bem-vindos. Dia 252. Graças a Deus por mais este dia. Simeão, é verdade, é uma gravação. É para gerir o cansaço e também porque não tinha disponível ainda o meu computador. E graças a Deus, se Deus permitir, amanhã já tenho disponível e já aparece assim a Bíblia na tela. Glória a Deus, amados. Hoje vamos ler o segundo livro de Reis, capítulo 15, Ezequiel 5 e Lucas 1. Por isso podem já abrir as vossas Bíblias em 2 de Reis, capítulo 15, enquanto eu vou orar. Pai Celestial, muito obrigado por podermos estar na Tua presença dia após dia, na Tua Palavra. Todas as coisas sejam para Ti, porque todas as coisas são Tuas. Faz-nos viver a verdade, porque independentemente se nós vivermos ou não, Tu és a verdade e Tu és Deus soberano. E toda a honra e toda a glória é Tua, quer nós queiramos, quer não. Tu não deixas de ser Deus por nós fazermos ou não a Tua vontade, mas glória somente a Ti por nós podermos fazer parte disto e sermos chamados Teus filhos, por causa do Teu amado Filho Cristo Jesus, que morreu por nós e ressuscitou por causa da Sua obediência que veio, obediência total a Ti, que veio através do sofrimento, daquilo que Ele padeceu. Ele assim aprendeu a obediência e não só aprendeu, como foi fiel em tudo. E por causa desse cumprimento total da lei, Ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo e nos deu a nós para que pudéssemos também ter essa vida através dele e sermos chamados Teus filhos e sermos considerados santos. Glória somente a Ti, Pai. Obrigado pelo ministério da reconciliação que nós temos uns com os outros, porque nós fomos e somos reconciliados contigo, para Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Então vamos aqui para o segundo livro de Reis, capítulo 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei e ficou leproso até ao dia da sua morte. E habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu-o diante do povo, e matou-o, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que ele falou a Jeú, dizendo: Teus filhos, até à 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, filho de Gadi,
subiu de Tirza e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seus termos desde Tirza, porque não lhe tinham aberto, e os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mau aos olhos do Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Assíria, de cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, sobre Israel, em Samaria, e reinou 2 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argob e com Arié, e com ele 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, sobre Israel, em Samaria, e reinou 20 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou Ijum, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou à Assíria. E Oseias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca, e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai, Uzias. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Este edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar.
Glória a Deus, amados. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 5. Vou dar aqui 0 segundos. Vamos começar a ler. Glória a Deus. Vá. Ok. A quem tem a Bíblia física igual à minha é a página 769. Ok, então vamos lá. Glória a Deus. Ezequiel 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma faca ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número e atá-los-ás nas bordas do teu manto. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás a fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardaste os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós, por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. E saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. E pôr-te-ei em desolação, e por objeto de opróbrio, entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E será objeto de opróbrio e blasfémia, instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, e com furor, e com terríveis castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as malignas flechas de fome contra elas, quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos quebrarei o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome e as feras que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti. E trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Glória a Deus, amados.
Estes capítulos são pesados, assim como estes capítulos, como Ezequiel 5. Mas agora, para aliviar as nossas mentes, as nossas cabeças, o nosso espírito nesse sentido, vamos ler Lucas capítulo 1, que são apenas uns... Não, na verdade são... apenas só 80 versículos, por isso podem buscar, apesar de não ser sábado, podem buscar quase uma ceia aqui para a leitura de Lucas. Glória a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1, e vamos começar. Lucas 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não cresce nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria.
E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome? E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou. E falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma geração poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo,
para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Glória a Deus, amados. Deus seja louvado. Que capítulo lindo este capítulo de Lucas. Deus seja louvado. Amados, amanhã, se Deus permitir, volto a dizer, pelo menos eu penso ter dito isto no início da live, mas amanhã, se Deus permitir, já volto ali com a normalidade assim da Bíblia na tela. Lembrei-me agora que disse. E graças a Deus, amados, amanhã dou mais notícias aqui, Amanhã dou mais notícias, mas glória a Deus, estou a ser muito bem recebido por todos e está a ser mesmo, graças a Deus, uma bênção esta não só a viagem, mas também este dia. Graças a Deus, amados, graças a Deus. Deus seja com todos vós, permaneçam na Bíblia para que ela permaneça em vós e até amanhã, se Deus permitir. Amém.